Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Sejam bem-vindos ao programa Motorcycle TV, direto do doxatv.com.br. No programa de hoje nós vamos conversar com dois aventureiros motociclistas de verdade, os caras são fera. Um é o Formigão, aqui da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e o outro, o nosso querido amigo e irmão também, Marcão, lá de São Paulo. Esses dois jovens aventureiros partiram do Rio de Janeiro para uma aventura espetacular, La Carretera de la Muerte. Pois é, os dois sozinhos, cada um em sua moto, uma Tenere 250, foram enfrentar a segunda estrada mais perigosa do planeta. É isso mesmo. E vocês vão assistir conosco do começo, meio ao final. E no final da apresentação, do diálogo dos dois, nós vamos mostrar o vídeo, um slide vídeo feito pelo Formigão, mostrando tudo o que acontece naquele lugar fantástico, onde tem a exuberância da natureza, porém, muito perigo pela frente. Formigão vai começar com a gente, se apresentando, e depois o Marcão entra falando pra gente, mostrando os detalhes dessa viagem. É com vocês, meu querido. E não perca, pessoal, assista até o final, que no final tem um slide espetacular. É com você, Formigão, é com você, Marcão. Vamos ao programa de hoje. Sejam bem-vindos. Olá, Geraldo. Tudo bem? Olá, Marcão. Abraço, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou me apresentar. Meu apelido é Formigão SFA. O meu nome é Carlos Gomes Dutra de Matos. Moro na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Meu motociclismo começou em 1975. A primeira moto que tive foi uma RD 350, que me machucou muito na época, porque eu era muito afoito, gostava de velocidade. Foi um aprendizado doloroso, viu? Mas estou aqui vivo. Vou contar um pouquinho da viagem intitulada Estrada da Morte, Bolívia. Antes de falar sobre a Estrada da Morte, me veio uma lembrança, alguns meses antes de iniciar essa viagem, eu fui obrigado a me internar para fazer uma cirurgia de próstata. Rapaz, não foi mole, viu? Isso foi um mês e meio antes, já com a viagem programada. Me lembro que eu tinha um mês de operado, retornei ao médico para ver se as coisas estavam tudo certinho e fiz a pergunta a ele de que se eu já podia viajar de moto, né? Foi o que mais eu tinha ansiedade em perguntar ao cirurgião que me operou. Ele disse: bom, você está recuperado, o problema é seu, vai fundo. Rapaz, aquilo me deu uma alegria tão grande. Eu digo, pô, já estava pensando que ia abandonar o bonde do altiplano. Foi uma tremenda alegria saber que eu poderia viajar. A moto que usei na viagem foi uma Yamaha Tenere 250. O planejamento de viagem foi feito pelo Marcão. Agora dou início ao que me propus a falar, o roteiro da viagem. Marcão veio de São Paulo, chegou aqui no Rio, fomos para o Espírito Santo, depois Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre.
entramos no país vizinho, Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai e retornamos ao Brasil. Agora é a vez do Marcão falar sobre a Estrada da Morte. Segura essa aí, Marcão. Olá, Geraldo. Olá, gente. Estamos aqui para fazer esse programa, Formigão e eu. Eu sou o Marcão, de Guarulhos, São Paulo. Estou no motociclismo oficialmente há 51 anos e oficiosamente há 56, porque ainda quando menor de idade eu pratiquei profissionalmente moto velocidade e Globo da Morte. Mas vamos lá o que interessa. Formigão já explicou a parte geral, a pegada que foi a viagem, por onde a gente passou, qual foi o itinerário de uma forma mais ou menos geral. E eu vou me deter mais na questão da Estrada da Morte propriamente dita. Há uma parada antes no meio do caminho aí, vamos fazer um break, porque eu tenho que agradecer a você, Geraldo, por ter feito esse convite carinhoso pra gente e também por nos ter elogiado e tal, embora eu acho que de minha parte é um tanto imerecido, mas enfim, são teus olhos, né, velho? Mas vamos lá então, a questão da Estrada da Morte. A Estrada da Morte, ela fica situada a noroeste de La Paz, na Bolívia, e ela é originalmente uma trilha indígena da tribo Yungas. Aquele território todo onde ela acontece é o território dos Yungas. E é o único lugar onde a Cordilheira dos Andes se junta à floresta amazônica. Então é um trecho de cordilheira com muita vegetação e muita água também, principalmente na época das chuvas. E é muito interessante, é uma coisa que acontece somente ali, umas paisagens maravilhosas. E essa estrada, que é tida pela National Geographic como a segunda estrada mais perigosa do mundo, a primeira é a Estrada dos Ossos, na Rússia, ela continua como a trilha original, apenas houve algumas tentativas de colocar pedra nela e tal para melhorar a situação, só que ela é, na verdade, um caminho íngreme num despenhadeiro com locais que têm precipícios de até 1000 metros de profundidade. E aí é que acontece o perigo, por assim dizer. Ela foi cortada por uma estrada nova que liga La Paz a Coroico, e hoje em dia ela tem apenas 32 quilômetros, mais 32 quilômetros de uma vegetação e de uma paisagem maravilhosa, um visual incrível. Algum perigo existe sim, existem quedas d'água que caem no leito dessa trilha, e nesse trecho onde tem água fica o limo e as pedras são roliças e tal, e aí pode dar uma desgarrada na moto. Existem trechos um pouco mais largos, mais tranquilos, com a declividade menor, enfim, ela tem para todos os gostos ali. Ali o negócio é bem interessante. E essa trilha, ela liga essa estrada nova até Coroico, que é um povoado antigo, um povoado onde os alternativos se reúnem. A gente encontra uma fauna maravilhosa ali. É gente de tudo quanto é lugar, tudo quanto é tipo. Os pós-hippies estão lá e tal, artesãos, e uma série de coisas bem interessantes. Bem, a Estrada da Morte, ela originalmente tinha uma entrada por essa estrada nova. E foi o que nós fizemos. Pegamos essa entrada, porque, voltando um pouquinho o filme,
Nós chegamos em La Paz, debaixo de chuva, e no dia seguinte saímos com um tempo ruim, sentido Estrada da Morte, e quando nós estávamos mais próximos da entrada dela, que a entrada é num povoado que se chama Chuspipata, estava chovendo. E a gente entrou por essa entrada que nos havia sido indicada por um policial e por um motorista de táxi, e fomos por ela no máximo 2 quilômetros, talvez. E tinha um deslizamento de terra, que eles chamam de derrumbe. Na verdade, é uma avalanche. E seccionou a estrada totalmente, um buraco de 10 metros de largura e tal, e uma profundidade absurda, ou seja, impraticável, não tinha como passar por lá. Até aí a gente não sabia que tinha uma entrada nova que eles fizeram, que essa é a original. Eles fizeram uma entrada nova, porque aquilo ali não tem como arrumar. E nós descemos por essa estrada nova até o povoado de Coroico. Dormimos e, como havia chovido na noite anterior, quando nós acordamos, havia uma bruma, uma névoa muito densa e muito baixa, na altura do resto do chão. Então, não haveria possibilidade da gente ir, primeiro em função de segurança, ia ser muito perigoso, porque a gente não ia enxergar nada. E segundo, porque a gente não ia poder ver as belezas naturais e fotografar, que era o objetivo da viagem. E aí a gente ficou aguardando no hotel, e por volta do meio do dia, a bruma subiu e tal, e aí ficou legal. E aí nós saímos para fazer a subida da Estrada da Morte. E esse detalhe da gente ter saído no meio do dia é que fez com que a gente conseguisse executar uma loucura que eu acho que ninguém conseguiu fazer até hoje. Ninguém conseguiu, não, ninguém teve a ousadia de fazer, foi essa a verdade. E aí nós saímos, pegamos o início da Estrada da Morte, já muito legal, com o rio passando no meio, a moto quase fica de lado, com pedra rolada, que são os seixos embaixo e tal, e começamos a subir, mais ou menos uns 6, 8 quilômetros, mais ou menos. Nós subimos tranquilo, uma estrada com uma largura razoável de 5, 6 metros, bem empedrada. E o visual começou a ficar interessante quando a gente foi chegando mais na parte alta e as nuvens estavam acima da gente. Isso a gente observou. E nós paramos muito para tirar muita foto, porque tudo ali é muito interessante. Qualquer ponto é legal tirar umas fotos. E nós continuamos subindo com toda a calma do mundo, até que a estrada começou a estreitar um pouco, e foi estreitando. Começaram a acontecer as quedas d'água em cima do leito da trilha, e nós fomos continuando, com a calma do mundo. Aí o Formigão, né, velho, aproveitou para, numa dessas quedas d'água, dar um banho na moto dele. A moto ficou limpinha, bonitinha. E nós não nos demos conta do horário, porque nós estávamos para aproveitar tudo que fosse possível ali em termos de visual e de fotografia para registrar. Até aquele momento estava tudo em ordem, aí nós chegamos na parte das nuvens, começamos a entrar dentro das nuvens, começamos a rodar pelo meio delas. Nós estávamos nas nuvens, entendeu? Só que não no bom sentido, nesse caso era no mau sentido, porque dificultava um pouquinho a visão da gente. E diminuiu bastante o ângulo de visão, a distância da visão. Aí a gente deu uma tocadinha mais devagar e paramos para fotografar, mesmo no meio dessa névoa. Umas fotos ficaram bem interessantes nesse sentido. E aí logo depois a gente já estava andando acima das nuvens. A gente estava na parte bem alta
dessa trilha, já próximos da Estrada Nova. E fomos seguindo por ela até chegarmos nessa estrada mais nova. Aí chegamos do outro lado do ponto do derrumbe, da terra que rolou, que impediu a entrada original, fotografamos e tal, fomos até o leito da Estrada Nova. E aí passamos a voltar, até porque as nossas bagagens estavam no hotel. Porque num primeiro momento a ideia era sair de La Paz, descer a Estrada da Morte, dormir em Coroico e ir embora, continuar a viagem. Mas por esse impedimento que a gente não sabia dessa outra entrada, fomos até Coroico e daí teríamos que descer a Estrada da Morte também, além de tê-la subido, a gente iria descer. E muito interessante que são visuais totalmente diferentes. Sabe, o campo de visão muda bastante, então, no meu modo de entender, a descida é mais bonita que a subida, tá? A parte visual é mais interessante e mais, eu diria, radical. E prosseguimos na descida, calmamente, batendo muita foto mesmo, até que chegou um determinado momento, Formigão bateu a última foto já de noite, e aí um olhou para o outro, e agora? Das duas, uma. Ou a gente vai num trem fantasma noturno aqui sem ver porra nenhuma, ou vamos dormir aqui. E aí o Formigão falou, vou na frente que eu não quero comer poeira. E aí a gente subiu, montamos nas pedaleiras e tal, e descemos já numa velocidade relativamente maior do que a gente estava fazendo a Estrada da Morte. Até porque não tinha mais nada o que ver, o que fotografar. Aliás, não dá para ver nada. Sabe, mal o farol das Tenerés, que aliás a gente foi com duas Teneré 250, que são motos bem apropriadas para esse tipo de viagem, e descemos assim, não numa loucura, mas eu diria numa semi-loucura, numa semi-lucidez, porque se a gente parasse para pensar e estivesse totalmente lúcido ali, a gente não ia descer. Aquilo ali foi uma loucura, essa é a grande verdade. O que a gente fez foi uma loucura. Aí a gente começou, porque a gente estava mais ou menos na metade da descida. A gente começou, num determinado momento, a ver luzes e tal, e a gente percebeu que a gente estava chegando já próximo do povoado. Só que eu não me dei conta, eu não me lembrei que quando nós começamos a subir, havia numa primeira curva, uma curva bem fechada, um rio, um riacho que passava pelo meio da estrada, e com pedras roliças. E quando começaram as luzes e tal, e aí melhorou um pouquinho a visualização nossa, o Formigão estava na frente, ele passou por esse rio que passa no meio da estrada, e eu esqueci da porra do rio e entrei com tudo. A moto rodou, ela deu 360 graus e eu não caí até hoje, não sei como e nem porquê. Me molhei para dedéu, mas foi fantástico, foi muito engraçado. Foi assim, uma coisa inusitada e o susto fez com que eu acordasse mais ainda, entendeu? Aí a gente já foi para o povoado, no caminho abastecemos as motos, até porque a gente no dia seguinte iria continuar a viagem. E foi assim uma coisa extremamente interessante, porque a gente rodou de dia e de noite, abaixo, no meio e acima das nuvens, e de todas subimos, descemos, de todas as formas, e a gente não tem notícia de alguém que tenha feito isso, até porque o objetivo não era esse. Foi uma casualidade devido aos fatos que foram acontecendo. E tem um detalhe interessante, que na subida, como todos os precipícios estão à direita, eles adotam lá a mão inglesa, por uma questão de segurança. Mas para automóveis, porque o automóvel que está descendo, o piloto, o motorista, está à esquerda do veículo, então ele consegue visualizar melhor a linha do precipício. E quem está subindo não conseguiria. E isso, depois que eles adotaram, evitou muito acidente. Ainda acontece um ou outro, mas evitou bastante acidente e tal.
Agora, na questão da periculosidade da Estrada da Morte, gente, olha, eu já fiz trechos de estradas mais perigosos do que a Estrada da Morte, sinceramente falando. E eu acho que o Formigão vai concordar comigo, até porque Formigão já fez a Fantasma, fez Transamazônica, foi ao Oiapoque, foi até a Casa do Cacete, em lugares que nem estrada tem, então ele está mais apto a falar sobre isso. Então, se eu fiz coisa mais perigosa, o Formigão fez e fez 4, 5 vezes mais, então. Então, eu acho que não é tudo isso a Estrada da Morte. O bacana é o visual e toda a história que ela tem, a história dos Iungas. Esse vilarejo é fantástico, vale muito a pena conhecer. Então, eu acho que essa é a grande pegada da Estrada da Morte. Tem todo um folclore em cima, né? Todo um folclore e tal. Mas, em termos de periculosidade, não é tudo isso, não. Mas, para quem gosta de natureza, estradas íngremes com uma certa periculosidade, uma coisa totalmente alternativa, assim, silvestre, sabe? Assim, selvagem, por assim dizer. É muito, muito, muito legal. Vale muito a pena. Então, eu recomendo às pessoas que gostam desse tipo de coisa a fazerem a Estrada da Morte e com qualquer tipo de moto, tá? Se for moto mais leve, eu acho que é mais legal e tal. Muito embora até chegar lá tem um trecho muito grande. Mas eu acredito que num eventual tombo e tal, alguma coisa, é muito mais prático, mais fácil de levantar essa moto, e até porque uma moto mais leve mais dificilmente provoca algum dano físico com uma certa gravidade. Uma moto mais pesada, eventualmente, pode provocar alguma coisa mais séria. Então é mais ou menos essa a ideia, tá? E com relação a esse tipo de viagem, levar o mínimo possível, mas estudar todo o necessário, para não ficar sem alguma coisa muito importante, principalmente remédios de uso contínuo. E no mais, um cartão de crédito resolve o problema ali, esqueceu, compra e tal, e tudo bem. Agora, companheiro de viagem melhor que o meu vocês não vão encontrar nunca, entendeu? Porque o Formigão é o melhor companheiro de viagem para qualquer situação, para qualquer pessoa. Eu sou um privilegiado em tê-lo 95% das vezes que eu saí, Formigão estava comigo, eu estava com o Formigão e vice-versa. Então, nesse ponto, não tem para ninguém, eu sou um privilegiado. E no mais, gente, muito obrigado. Qualquer dúvida, Geraldo tem os nossos contatos, a gente pode orientar, esclarecer, sugerir esse tipo de coisa. A gente está totalmente à disposição. E o meu muito obrigado a vocês, ao Formiga, a você, Geraldo, e fiquem todos com Deus.
rapaziada, tá vendo? A gente que pensa que é motociclista, que a gente encara o dia a dia, mas o que esses dois fizeram aí, eu vou te falar, não tem coragem não. La Estrada de la Morte, La Carretera de la Morte, a Estrada da Morte, é um lugar realmente muito perigoso e eles curtiram, como contaram pra gente aqui, tranquilamente, passando noite, dia, viajando por um lugar completamente inóspito e bem perigoso. Eu quero agradecer ao meu amigo Marcão Martins, ao meu amigo Formigão, por ter cedido esse tempo, nos concedendo essa entrevista, esse papo biker maravilhoso. Muito obrigado a vocês dois. Vocês servem de referência para muitos motociclistas, inclusive para mim. Eu aprendi muita coisa com esses dois. São amigos de longas datas, estradeiros de verdade. Eu confesso, aprendi muita coisa com eles e estão ainda trilhando ainda. Marcão agora 69 anos, o Formigão com 65 anos. Esses caras estão ainda viajando, querendo desafios, tem projetos para o ano que vem, para encarar grandes desafios de moto. Realmente são referência, merecem o nosso apreço, o nosso carinho e o nosso respeito. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Mais uma vez, Marcão e Formigão, essa dupla dinâmica. Muito obrigado por participar do nosso programa, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê na estrada.